Olá pessoal, aqui professor Rogério. Essa é a segunda atividade de língua portuguesa da nossa turma, tá ok? Eu estou revendo aqui a primeira atividade. Na primeira atividade, eu pedi a vocês para que lessem o texto Uma Transição para Viver no Campo, um texto extraordinário, onde traz informações interessantes a respeito da mudança que o personagem realizou na vida dele. E aí eu acabei fazendo a sugestão para que você pudesse, no seu momento, colocar a sua história, uma forma de redação, né, contar a sua história aqui, se possível, né, lembrar de momentos de mudança, de transição da sua vida. E eu acredito que você deve ter aqueles que ainda não entregaram, eu estaria aguardando, já vi alguns falando sobre o momento de transição, como que foi toda essa trajetória durante a sua vida. Fiquei contente em ler a trajetória de alguns. Mas hoje, na segunda atividade, nós temos aqui a oportunidade de fazer a leitura. A segunda atividade de hoje, ela traz como propósito o seguinte. Então, aqui está o vídeo explicativo, você vai ler a atividade abaixo. É sempre interessante quando você for ver o vídeo explicativo, é bom você pegar o seu caderno, abrir ele e ir anotando o que eu peço no vídeo, porque fica mais fácil depois. Então, logo você termina de ver o vídeo, ocorre o risco de esquecer de alguma pergunta, né? De alguma proposta que eu faço aqui para que você realize depois. Então é bom você anotando conforme o professor vai falando. Aí pausa o vídeo, anota o que eu pedi, segue o vídeo depois, anota novamente e assim por diante. Então aqui vem o orientativo e diz o seguinte: você que está estudando aí pelo celular, você vai copiar as perguntas no seu caderno de língua portuguesa para responder elas lá, correto? Segundo o texto. Depois você vai enviar uma foto legível para o meu PV. O texto Uma Transição para Viver no Campo, só relembrando aqui, o personagem, ele trabalhava numa emissora de TV e ele começou a perceber que ele estava tendo problemas respiratórios, né, problemas circulatórios, e ele acabou pedindo as contas e pediu para ir embora, para não trabalhar mais, pediu a demissão e ele foi viver um mês no mato. Um mês lá no mato, vendo o céu estrelado, banhos de cachoeira, contemplando nascer e pôr do sol, e longas meditações, vendo os animais silvestres. Ele sentiu a dimensão da força que o meio natural entregava para ele, e ele se sentiu bem com tudo isso. Então ele voltou para a cidade onde ele morava, São Paulo, no centro, e ali ele percebeu que não cabia mais ali, né? Então ele começou a realizar atividades que para promover uma saúde melhor, uma convivência melhor com ele mesmo. 10 anos depois, ele fechou a casinha dele e se mudou para um lugar menor, né? Com 25 mil habitantes, ele comenta aqui. Durante, na verdade, esses 10 anos, ele comenta que em período de construção, nova casa, preparativos para mudança, ele conseguiu perceber uma transição ocorrendo dentro dele, né? E essa transição não tinha volta mais, certo? É a transição que nós comentamos ali, né? Que a maior transição do texto é essa não tem volta, né? Não tem como mais. E ele vem falando aqui sobre filhos, né? Uma filha, um caminhão de mudanças, né? Ecovila. E então ele agora, sem percebendo a necessidade de uma constante mudança, ele começa a ocasionar mudanças pessoais interiores e exteriorizando isso através das ações que ele começa a promover através da vida dele. Então, agora já observando pensamentos como
o pensamento que ele cita aqui de Jiddu, que o fato do desconforto que a gente sente às vezes quando percebe a necessidade de mudança é um sinal de que nós temos que mudar, né? Que talvez nós estejamos de certa forma adoentados interiormente, né? Consumidos pelas redes sociais, pela correria da vida, o excesso de trabalho, e precisamos de onde nós estamos tentar fazer uma conexão ou um ajuste interior e exterior para melhorar a nossa convivência, e isso vai afetar inclusive a convivência com os demais que estão à nossa volta. Aqui ele vem trazendo a realidade, né? Após a pandemia, muitas pessoas procuraram a área rural para comprar um sítio, um pedaço de terra. Então o mercado imobiliário rural cresceu muito, numa porcentagem de 28 a 30%. Essa é as informações que o texto fornece. Aí vem um questionário para nós respondermos, né? O que levou o personagem do texto a pedir demissão? O que levou ele, né? Além da palpitação, além dos problemas de saúde, o estresse, né, da correria, do dia a dia. Então isso tudo levou ele a pedir demissão, né, a desacelerar um pouco. Que isso pode ocorrer com todo mundo dependendo da correria da vida. Segunda pergunta, segundo o personagem, onde ocorreu a maior mudança? Nós até comentamos, quando nós estávamos comentando sobre o texto, que a maior mudança ocorreu de um lugar para o outro, da cidade para o campo. Não, dentro dele, a maior mudança foi dentro do personagem. Você vai encontrar isso no texto, né? De acordo com o texto, de que forma poderíamos estar em um lugar determinado e morar em outro? Imagine então, agora eu vou citar um exemplo para você, né? Imagine se esse personagem não tivesse feito a mudança para a área rural. Ele estaria morando até hoje, por exemplo, na Grande São Paulo, e provavelmente ele teria um problema, né? Porque ele estaria morando em São Paulo e com pensamento no campo. É o que pode ocorrer com algumas pessoas. Algumas pessoas podem ter o desejo de transformar as suas vidas e ficar só no sonho. É por isso que é importante as suas ações ser de acordo com os seus sonhos, com os seus projetos. Alguns querem estudar, priorizar o estudo, a formação, mas não querem pagar o preço de ter que estudar, de ter que se preparar, de ter que pesquisar, se aplicar ao conhecimento, ao estudo. Então isso acontece com muita frequência. Então nós temos que estabelecer valores, estabelecer prioridades, né? Conforme o texto, o que levou outras pessoas a se interessar pelo sítio? Nós poderíamos dizer até que foi a pandemia, sim, mas o despertamento. Com a pandemia, as pessoas puderam observar que viviam num espaço pequeno, num espaço restrito, e que um espaço maior em meio à natureza traria uma conexão melhor, um bem-estar maior. Então, a pandemia auxiliou, sim, mas com a pandemia o fato das pessoas ficarem um pouco mais fechadas, restritas a saídas em lugares de circulação pública, essas pessoas perceberam que a natureza poderia oferecer um espaço mais amplo, né, do que um terreno fechado na cidade, cercado de concreto e asfalto. Então as pessoas tiveram essa oportunidade. Aí está as perguntas para ampliar um pouco mais a nossa meditação sobre esse texto fantástico, e você tem a oportunidade de responder agora. Terminando, você vai enviar a foto aí para o meu PV. Eu vou ficando por aqui, agradeço a sua atenção, um forte abraço e vejo você na próxima atividade.